Nesta videoaula, nós vamos abordar esses dois conceitos que são muito comuns na matéria de calorimetria, né? Que é o conceito de calor específico de uma substância e capacidade térmica de um corpo. A gente vai entender o que cada uma dessas grandezas aqui medem e como é que nós podemos relacionar calor específico com capacidade térmica, chegando numa equação matemática que relaciona as duas. Então vamos começar especificando o conceito de calor específico. O calor específico, que a gente vai utilizar essa letrinha C para se referir a essa grandeza, de uma substância é a quantidade de calor necessária para elevar ou baixar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. É uma propriedade intensiva da matéria. Então, calor específico a gente vai utilizar quando a gente está tratando com substâncias, certo? Então, cada substância vai ter um calor específico associado a ela. O que é que essa grandeza calor específico mede? A gente utilizou aqui na nossa definição unidades de temperatura e de massa específicas, mas poderiam ser outras unidades, né? De fato, o que o calor específico vai medir é quanta energia térmica uma determinada substância é capaz de armazenar ou liberar para variar em uma unidade de temperatura, né? No caso aqui na nossa escala grau Celsius seria 1 grau Celsius, a temperatura de 1 grama dessa substância. Então, se a gente for no centro, né, no cerne do que é calor específico, está relacionado com quantidade de energia térmica que a substância é capaz de armazenar ou liberar, né? E no caso, essa energia que ela vai armazenar ou liberar, isso aí se dá na forma de calor, certo? Onde a gente sabe, né, que calor seria a energia térmica, né, o trânsito de energia térmica entre dois corpos. Calor específico está relacionado com quanta energia uma substância vai liberar ou armazenar para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. E por que calor específico é uma propriedade intensiva? Exatamente porque eu limito a quantidade de matéria que vai sofrer essa variação de temperatura, né? Eu limitei por 1 grama da substância, certo? Então, propriedades da matéria onde a quantidade de matéria não importa, aquela grandeza vai permanecer sempre a mesma, eu aumentando ou diminuindo a quantidade de matéria, então a gente chama essas grandezas uma propriedade intensiva, né? Porque não depende da quantidade de matéria, certo? Então, se eu falar do calor específico do alumínio, falar do calor específico da água, falar do calor específico do chumbo, isso independe de quanta matéria dessas substâncias eu estou tratando, calor específico vai ser sempre o mesmo, porque nessas unidades aqui, né, vai ser para uma unidade de massa dessas substâncias, nesse caso aqui, para 1 grama, certo? Então, como é que a gente calcula calor específico? Calor específico vai ser calculado, né? Se você pensar numa situação de laboratório, o que é que você vai fazer, né? Você vai fornecer calor para aquela substância, certo? E você vai medir qual é a variação de temperatura que aquela substância sofre, dado que eu transferi determinada quantidade de calor para ela. Eu não quero calcular uma grandeza que dependa da quantidade de massa, né, daquela substância. Eu quero calcular uma grandeza que esteja relacionado com aquela substância específica, né? Como é que varia a temperatura, dado que eu transfiro calor para aquela substância. Então, para resolver isso, né, e transformar e ter essa grandeza que a gente chama de calor específico, uma grandeza intensiva, independe da quantidade de matéria, o que é que eu faço? Eu divido também pela quantidade de matéria que eu estou trabalhando, certo? Então, quando eu pego a quantidade de calor, verifico a variação de temperatura, eu também divido pela quantidade de matéria, né, a massa daquela substância, eu vou obter qual é o calor específico daquela substância. Então, o que a gente consegue ver? Que substâncias que precisam absorver, né, receber muito calor para variar em uma unidade, né, no caso aqui em 1 grau Celsius a sua temperatura, essas substâncias têm alto calor específico. Elas precisam de muito calor, tá? Armazenar muita energia térmica para variar a sua temperatura. Ao contrário, se a substância precisa de pouco calor para variar a sua temperatura, então ela tem baixo calor específico. E qual é a diferença do calor específico para a capacidade térmica?
a diferença logo de cara é que enquanto o calor específico a gente vai medir para uma substância, né, uma propriedade específica daquela substância, capacidade térmica a gente não calcula para uma substância específica, né, ou para substâncias específicas, mas sim para um determinado corpo, certo? Então, a gente colocou aqui, né, a capacidade térmica, que eu vou representar pela letra C maiúsculo, de um corpo, é definida pela razão entre a quantidade de calor trocada pelo corpo e sua consequente variação de temperatura, certo? Então não envolve massa, porque o corpo que eu vou estar analisando já vai ter uma massa específica. E eu vou ver quanto aquele corpo tem que absorver ou liberar de calor para variar a sua temperatura, certo? Então o corpo já tem uma massa específica, eu não vou analisar, não vou precisar dividir, né, no caso, pela massa, porque capacidade térmica, ao contrário do calor específico, não é uma propriedade intensiva, mas sim uma propriedade extensiva, ok? Então, um corpo que tem mais massa, se ele é formado de modo geral, né, pelos mesmos materiais, pelas mesmas substâncias, então se ele tiver mais massa, ele vai ter maior capacidade térmica. Se ele tiver menos massa, menor massa, ele vai ter uma menor capacidade térmica. Então, capacidade térmica tem essas duas questões, né? Vai estar relacionada com as substâncias que compõem aquele corpo, mas também com a quantidade de matéria que compõe aquele corpo, certo? Como é que a gente calcula? Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, se eu quero calcular a capacidade térmica de um corpo, mesmo sem ter a menor noção de quais são as substâncias que compõem aquele corpo, né, eu posso fazer isso. Vou fornecer uma determinada quantidade de calor, certo? Para aquele corpo e vou ver como varia a sua temperatura. Veja que a única diferença, né, na definição matemática de capacidade térmica e calor específico é que calor específico eu divido pela massa, propriedade intensiva, capacidade térmica eu não divido pela massa, propriedade extensiva. E se você pensar, o que é que acontece? Se eu multiplicar essa fórmula aqui, né, pela massa, eu vou obter justamente a capacidade térmica, né? Se eu multiplicar aqui por m desse lado e por m desse outro lado, eu cancelo m com m e eu fico com Q sobre ΔT, que é justamente a capacidade térmica. A gente vai utilizar isso no próximo slide. Então, observações, né? Observe que o calor específico caracteriza uma substância, certo? Enquanto capacidade térmica refere-se a um corpo. Da mesma forma, calor específico, por isso, pelo fato de se referir a uma substância, é uma propriedade daquela substância, não estou interessado na massa, então eu divido pela massa. Calor específico é uma propriedade intensiva, enquanto capacidade térmica é uma propriedade extensiva. E aí é que vem a questão, né? Eu consigo, em determinadas situações, relacionar capacidade térmica e calor específico em uma equação. E qual é a condição para isso? Caso o corpo seja formado por uma substância específica, podemos relacionar matematicamente o calor específico e a capacidade térmica. Então você imagina que eu tenho um corpo de 1 kg de água. Eu já sei qual é o calor específico da água, né? Isso aí é determinado no laboratório. Mas eu quero saber qual é a capacidade térmica, não de 1 grama de água, né? que é o que vai dar o calor específico, mas daquele 1 kg de água. Então, eu posso calcular a capacidade térmica daquele corpo, daquela massa de 1 kg de água. E aí eu posso relacionar os dois, né? Eu posso obter a capacidade térmica sabendo qual é o calor específico da água. Tá? Mesma coisa a gente pode fazer para outras substâncias. Pode fazer para metais, por exemplo, como o chumbo, como o alumínio, né? Da mesma forma. Certo? Sabendo o calor específico, posso calcular qual é a capacidade térmica de uma determinada massa de um corpo formado por aquela substância. Aí como é que eu faço? Vou relacionar aquelas duas equações do slide anterior. Calor específico é quantidade de calor dividido por massa vezes variação de temperatura, né? Aí eu ajeitei aqui para ficar Q sobre ΔT em uma fração que multiplica 1 sobre m, certo? Dividi aqui numa multiplicação de frações, porque eu quero substituir essa fração aqui, né? Essa segunda fração, Q sobre ΔT. Eu sei que isso daqui é a capacidade térmica do corpo. Vai ficar dividindo pela massa, então eu obtenho que o calor específico
de uma determinada substância vai ser obtido, né, se eu tiver a capacidade térmica de um corpo que é formado por aquela substância dividido pela massa dele, né? Justamente aqui está a questão a gente consegue ver claramente, né, da propriedade intensiva e extensiva, né? Como calor específico é uma propriedade intensiva, então eu tenho que pegar a propriedade extensiva, que é a capacidade térmica daquele corpo formado por aquela substância, e dividir pela massa dele, aí eu obtenho o calor específico, né, daquela substância que compõe aquele corpo. Então essa é a forma que a gente consegue relacionar os dois conceitos, né? Calor específico daquela substância e capacidade térmica de um corpo. Se eu pegar a massa, né, passar para o outro lado multiplicando, a gente tem, né, aqui essa igualdade, que vai me dizer que a capacidade térmica de um corpo é a massa daquele corpo vezes o calor específico, tá? Então, se eu tiver uma massa, por exemplo, de 1 kg de água, eu vou pegar 1 kg de água, multiplicar pelo calor específico da água e eu sei qual é a capacidade térmica daquele 1 kg de água. Aí, no caso, esse número só vai valer para aquela massa de água. Se eu tiver 2 kg de água, vai ser outro número, porque eu vou ter que colocar aqui no lugar da massa 2 kg. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido como os dois conceitos se relacionam e como eles são abordados, né, de maneira separada e como a gente pode juntar os dois. Se ficou com alguma dúvida, se tem algum comentário, coloca aí que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. No mais, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.